esquadro e compasso. Esses dois instrumentos, que são legados pelos pedreiros, devem estar sempre juntos e associados. O esquadró é responsável pelas linhas retas em esquadria, com ângulos de 90, tem a propriedade de auxiliar no traçado do quadradó, porém, deve estar acompanhado do compassó, que lhe alivia a incumbência, pois segue o que é responsável pelos círculos. O esquadro como joia no fitão ou no avental do venerável, significa a retidão de propósitos que deve ter em observar a inviolabilidade das leis da loja, tanto quanto no perfeito estabelecimento da equipe, porque o esquadró retifica, ordena, e representa, sem dúvida, o bem ou a vontade do bem. A intenção de ser considerado o esquadro como joia do venerável, presume-se, foi porque o venerável tem como atividade primordial a criação de maçons perfeitos, como sinal de retidão, e se constitui no instrumento principal de promoção da transformação da pedra bruta em pedra cúbica ou polida. Com dois esquadros forma-se um maior símbolo cristão, isto é, a cruz, enquanto na simbologia pitagórica o esquadró é o signo dos gnomos. Já o compassó, criado para construir círculos perfeitos, indica o centro, o raio, e o diâmetro desse círculo. É possível vislumbrá-lo como sendo a imagem dos pensamentos nos diversos círculos que percorre, e pelo afastamento ou aproximação de seus braços estar-se-ia diferenciando os diversos modos de raciocínio que, de acordo com as circunstâncias, devem ser abundantes, amplos, precisos, conclusivos, claros e persuasivos. O compasso segundo Wirth, é o símbolo do relativo, que lembra um ser humano com a cabeça e dois braços que se afastam à vontade, medindo o domínio que este ser humano pôde atingir, isto é, o conhecimento ou o incognoscível. Segundo alguns escritores, o círculo centrado pelo ponto O representa o Sol ou o emblema solar, assim, combina. Círculo infinito e o ponto O, o símbolo do início de toda a manifestação O. Ainda assim, o absoluto e o relativo estão representados pelo compassó, símbolo que é a figura da dualidade, por seus braços, e da união pela cabeça do compassó. O esquadró é um instrumento fixo, enquanto o compassó é móvel, por isso, pode-se inferir que em relação ao esquadro passivo o compasso é ativo. Dada a elasticidade de abertura de seus braços, que podem atingir 90 ou mais, o compasso o símbolo do espírito, com poderes sobre o esquadro que simboliza a matéria. Por essa razão, é que a abertura de seus braços vai aumentando de acordo com o grau maçônico atingido, porém, devendo chegar ao máximo de 90, isto é, a esquadria. Nas várias seções da loja, o compasso e o esquadró são colocados sobre o livro da lei aberto no altar dos juramentos de modos diferentes, dependendo do rito adotado pela oficina, porém, no grau de aprendiz o esquadró sempre deve ser sobreposto ao compassó. Segundo Plantageneta, essa antiga tradição significa que naquele grau, o esquadró representando a matéria, cobre os dois braços do compassó que simboliza o espírito, demonstrando que o aprendiz só pode ser merecedor de atenção, pois não está em condições de oferecer muito conhecimento, pois dele só é possível exigir-se sinceridade e confiança. Sendo o esquadro a representação da matéria, e o compasso do espírito, pode-se aferir que no primeiro grau de aprendiz, a matéria domina o espírito. Já no segundo grau de companheiro, o esquadró é entrecruzado com o compassó, com um de seus braços sobre uma das hastes do esquadró, significando que o misto não cumpre sua tarefa às cegas, e que a moral do símbolo é sinceridade e discernimento. Assim, no grau de companheiro pode-se dizer que o espírito e a matéria se equilibram. Enquanto no terceiro grau de mestre, o esquadró é colocado debaixo do compassó, o que permite estabelecer que a moral do símbolo é discernimento e justificar, a saber, neste grau de mestre, o espírito se eleva acima da matéria, e a transcende. Conforme o rito adotado pela loja, por exemplo no Adoniramita, o compassó é utilizado no cerimonial de iniciação ao grau, no momento em que é pronunciado o juramento que o ligará à maçonaria, quando o recipiendário apoia sobre o peito as pontas de um compassó seguro pela mão esquerda.
Segundo o pesquisador e autor Ragon, quando o compassó é colocado sobre o peito nu, entendido como o alojamento da consciência, deve lembrar ao recipiendário que em sua vida passada, seus objetivos e iniciativas nem sempre podem ter sido regrados por esse símbolo de exatidão, e que, indiscutivelmente, a partir de sua iniciação, deverá sempre passar a dirigir seus pensamentos e ações. Finalmente, o compassó, representando o espírito, deve significar que acima do sentimento, do coração, convém colocar, não a razão, seca e fria, mas antes o espírito iniciático em toda a sua transcendência.